ONCISO, que até Moçambique serviu como bastião desse braço. Em algum momento, Moçambique sofreu bombardeamentos porque acolheu esse braço. Usavam atrocidades para intimidar o regime do apartheid. É verdade que a África do Sul alcançou independência em 1910, mas ainda prevalecia o sistema de apartheid. O desenvolvimento em separado. E isso fez com que a África do Sul se rebelasse. Mas a história é muito interessante. O braço armado Mkoto Wesizwe, que lutou pela liberdade na África do Sul, porque, como disse que era o braço armado do ANC, o ANC é constituído por conglomerações, como Mkoto Wesizwe, a COSATU, o Partido Comunista. Mas neste momento, Mkoto Wesizwe desvinculou-se do ANC devido à crise da política interna, porque o ex-presidente Jacob Zuma diz que o atual ANC não reflete aquilo que são os valores que nortearam a sua própria criação. Por isso criou o seu partido. Vai concorrer às eleições através do Mkoto Wesizwe. Naturalmente, os acontecimentos internacionais pós-11 de setembro colocaram a ameaça terrorista islâmica na agenda da segurança dos Estados. Mas o problema em África é anterior aos ataques a Nova York e Washington, conforme eu mencionei. A chegada do colono e também quando os africanos decidiram que tinham que se rebelar. Há um outro dado muito importante que estava a escapar aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, a antiga metrópole pegou nos africanos para que lutasse junto à antiga metrópole. E o africano apercebeu-se que, na verdade, afinal de contas, o colono também passava dificuldades. O colono sangrava. O colono chorava. O colono morria. Portanto, quando regressaram para a África, muniram-se de outras ferramentas. Uma metanoia. Mudança do pensamento. Foi aí onde começaram a criar um movimento de libertação. Criando medo, criando neste caso o cenário de intimidar o colono. Recuando um pouco no tempo, foi precisamente no cruzão do continente africano que em agosto de 1998 as embaixadas norte-americanas em Dar es Salaam, na Tanzânia e Nairobi, no Quênia, foram alvos de ataques da Al-Qaeda, onde houve 224 mortos e em 2002 15 israelitas foram assassinados em Mombasa, Quênia, na sequência da explosão de um carro suicida. Já em 2005, Sharm el-Sheikh, no Egito, assistia a um dos piores ataques terroristas da sua história. 8 mortos e cerca de 150 feridos. O que isso significa? Segundo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1963, a embaixada dentro do outro território representa aquele Estado. Por que os terroristas decidiram que tinham que atacar as embaixadas norte-americanas? Porque desde 11 de setembro os terroristas tornaram-se inimigo número 1 dos Estados Unidos. E não tendo possibilidade de atacar diretamente aos Estados Unidos por ser um Estado hegemônico militarmente e economicamente, atacam as embaixadas que se encontram nos países que são vulneráveis. A autoria, neste caso, do ataque perpetrado nesses sítios que mencionei, foi reivindicada pelo grupo Abdullah Azam Brigades, com ligação à Al-Qaeda. E mais tarde por outros dois, os Holy Wars of Egypt e os Tawhid and Jihad Group in Egypt. Este tipo de situações revela desde logo uma ânsia de projeção de poder entre grupos, mas também um sofrimento que, na verdade,
causa martírio. Encontramos inocentes que morrem sem nenhuma culpa por causa de ideologias não claras. Essas ideologias que perigam a segurança dos Estados. Porque se o terrorista não consegue atacar diretamente o seu alvo, acaba atacando os outros como forma de criar uma situação de preocupação nos Estados mais desenvolvidos. Porque os Estados mais desenvolvidos neste momento preocupam-se de todas as maneiras em combater o terrorismo. Para Comarque, tradicionalmente o Islão não apresenta semelhanças com o que se vai passando em zonas como o Médio Oriente. Era caracterizado bem mais pela tolerância e pela inclusão de terceiros do que pelo radicalismo face ao outro, ou por uma doutrina de exclusão de outras fés. Portanto, inspirado pelo sucesso da Revolução Islâmica no Irão, isso em 1979, e pela doutrina quidista desde a década de 1990, sobretudo com uma intervenção mais ativa da Arábia Saudita, foi-se alterando a natureza da islamização na África Ocidental e Central. Esta influência saudita teve não só uma dimensão moral, como proporcionou um fluxo financeiro e colmatava algumas deficiências institucionais desses países africanos. Sistema de ensino débil, desemprego crescente e uma fraca separação entre as esferas religiosa e estatal. A ajuda ao desenvolvimento dada, neste caso, por alguns países islâmicos, com protagonismo para os sauditas, concentrou-se exatamente na educação corânica, como forma de preencher a ausência de uma rede escolar alternativa. Educar crianças pelo Islão radical é a melhor maneira de alastrar a sua influência a toda a sociedade. Assim, secundarizando a violência, conseguem-se objetivos mais estruturados e duradouros. Como muito bem explicam Charlotte e Frederick, o Islão na África subsaariana vem emergindo como uma espécie de identidade comum entre aqueles que são vítimas da fraqueza social de países com as debilidades estatais já referidas. A norte conhecida região de Sahel, Mauritânia, Mali, Níger e Chad tem sido alvo de uma atenção redobrada por parte, por exemplo, das autoridades norte-americanas. Nesta zona, aliam-se espaços não governados, fronteiras incipientes, banditismo generalizado, mas também o espaço de tráfico preferencial das grandes rotas de contrabando, além de se consolidarem laços cada vez mais próximos com grupos do Médio Oriente e Maghreb. O caso do Colosso nigeriano é paradigmático. Sendo o país mais populoso da África e o segundo com maior número de muçulmanos, logo a seguir ao Egito, a Nigéria tem a norte do seu território, em especial através da etnia Hausa Fulani, fortes ligações com irmandades muçulmanas da África Ocidental, bem como os centros de ensino islâmico no Médio Oriente. 12 das 36 províncias nigerianas operam sobre a Sharia, lei geral islâmica, tendo as fronteiras a norte fragilidades tais que se tornam cada vez mais permeáveis a grupos hostis provenientes do corredor que liga o Iêmen, a Arábia Saudita, o Sudão e o Chad. A lei islâmica tornou-se, por um lado, um fator de fortalecimento do poder político nigeriano, por outro, agudizar as clivagens crônicas entre cristãos e muçulmanos no país. A natureza do Islão em África tem se aproximado dos comportamentos extremados adotados na região do Médio Oriente, por exemplo. Disso se tem aproveitado as redes terroristas que, recorrendo ao tráfico de diamantes e de droga, encontraram novas fontes de financiamento. A par destes atores não estatais,
logo menos controláveis, pelas autoridades nacionais e internacionais. Existem cada vez mais avultados investimentos de importantes estados para a construção de um sistema de ensino corânico, que prevalece sobre o débil sistema estatal em sociedades onde a percentagem da população muçulmana permite aspirações políticas em outra dimensão. A presença deste quadro e com uma descolonização geográfica dos subterrâneos meios terroristas para a África, a China havia iniciado uma investida econômica há já algumas décadas, agora incrementada pelas necessidades energéticas, que o seu crescimento econômico exige. Também face a esta presença, mas não apenas por ela provocar, os Estados Unidos, sobretudo, a partir de 2001, voltaram o seu olhar também para a África Ocidental, que é por razões econômicas, aceleradas pela emergente influência chinesa na zona, mas também pela natureza das ameaças à segurança internacional, que se adaptam à luta antiterrorista que levam a cabo desde então. Na verdade, aqui encontramos um argumento que faz com que as grandes potências se instalem cada vez mais nos nossos territórios. Mas o objetivo aqui é buscar os nossos recursos. Os teóricos das relações internacionais desenvolveram uma teoria, a teoria da dependência, em que o centro busca os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se e cria barreiras para a periferia continuar cada vez mais numa situação da pobreza. Em 1975, um oficial da inteligência norte-americana chamado Klein desenvolveu uma teoria do poder perceptível, que é a capacidade que um Estado tem de atacar e impor as suas vontades. Temos, neste caso, a situação da Ucrânia hoje em dia, em que, na verdade, a Rússia diz que ataca a Ucrânia porque a Ucrânia queria entrar na NATO. Portanto, os Estados Unidos estavam a produzir armas ou laboratórios biológicos na Ucrânia, neste caso para dizimar o povo de Donbass, os falantes de língua russa. Mas que, na verdade, esse argumento pode não construir a verdade. Pode ser uma falácia. Pode ser uma falácia porque, na verdade, existe um sentimento de expansionismo que os Estados têm. Também podemos evocar aqui o conceito-chave das relações internacionais, dilema da segurança. Se a Ucrânia quer fazer parte da NATO, é porque, na verdade, quer nos atacar. Portanto, a Rússia teve que fazer um ataque preventivo. Porque as grandes potências não podem entrar num conflito direto. Não podem entrar num conflito direto porque têm armas nucleares. A única coisa que podem fazer neste momento é uma guerra por procuração. A Ucrânia, neste momento, está a servir como campo de testagem de armas das grandes potências. No entanto, este equilíbrio de poder na região, neste caso da África, entre a China e os Estados Unidos, tem na sua origem uma natureza que os diferencia. Por estarmos em presença de regimes totalmente diferentes, a China e os EUA têm prioridades distintas, assim como concepções divergentes das ameaças contemporâneas à segurança internacional. Enquanto os primeiros, a influência nas esferas energética e econômica é a prioridade, neste caso da China, para os segundos torna-se difícil dissociar a estabilidade governativa, regimes democráticos e desenvolvimento econômico com a neutralização do terrorismo transnacional, que no plano bilateral e multilateral pretende desenvolver com os países da África subsaariana. Terrorismo em Moçambique e a narrativa do grupo. Apresentar a narrativa deste movimento que atua em Moçambique é tão difícil quanto entender a sua formação. No entanto, das informações disponibilizadas, houve inicialmente uma tentativa de associar este grupo à linha de orientação islâmica de Moçambique radical. Tanto que, mesmo o representante do Conselho de Moçambique, Islâmico de Moçambique, o Sr. Juma Kadria,
afirmou que a presença de indivíduos com ideologias de tendência radical tem vindo a ser registrada nos últimos tempos e já tinha sido reportado ao governo.